Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Nós começamos a partir de agora mais uma edição do Painel Eleições 2018 aqui na nossa TV Cidade Farroupilha. A TV Cidade está preocupada, está engajada também nesse objetivo de trabalharmos a importância do voto. Neste domingo, 7 de outubro, estaremos indo às urnas para eleger os nossos representantes da classe política. Estaremos elegendo as assembleias legislativas nos estados da federação, também toda a Câmara dos Deputados, renovando 2/3 do Senado Federal e ainda elegendo os governadores de estado e também o próximo presidente da República. O voto é algo muito sério e, acima de tudo, responsável. Não podemos banalizá-lo. Não podemos fazer do voto também um instrumento de protesto, de brincadeira, porque depois poderemos colher os frutos, enfim, as consequências de tudo isso no futuro. Por isso que a TV Cidade está levando ao ar o programa Painel Eleições 2018, com muitos convidados, falando sempre sobre a importância e também destacando, enaltecendo o que é a democracia. A democracia nos assegura esta liberdade de participarmos da construção do nosso futuro. E com muita alegria, no programa de hoje, nós recebemos aqui nos estúdios a juíza eleitoral do município de Farroupilha, a doutora Cláudia Bampi, que passa a estar com a gente também. Ela comanda a eleição no nosso município, juntamente com toda a equipe do cartório eleitoral e com todos os servidores da nossa justiça eleitoral aqui no município de Farroupilha. Doutora Cláudia Bampi, muito agradecido pela sua presença. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite para participar desse painel e falar um pouquinho mais sobre as eleições que estamos prestes a realizar. Com certeza. Doutora, a primeira colocação que eu lhe faço, a importância do voto dentro da democracia. O voto é uma ferramenta que nos oportuniza construirmos o futuro da nossa nação? Exatamente, né? É pelo voto que o cidadão tem o poder de mudar alguma coisa, né? Então, a importância de, agora no dia 7 de outubro, o cidadão comparecer à urna, né, exercer o seu direito, não só dever de voto, mas o seu direito de votar, e escolher dentre os vários candidatos que nós temos, tanto para todos os cargos eletivos, então presidente, governador, deputados, federal, estadual e senador, escolher dentre os vários candidatos que se apresentam, aquele que a pessoa, o cidadão, tem mais afinidade, tem uma ideologia parecida com o que ele pensa, que defenda ideias que ele acha interessantes e factíveis, né? Porque muitas vezes a promessa é fácil, né? E tem que pensar como aquilo vai ser executado. Questionar também, não só ouvir e achar que tudo é simples, como às vezes é exposto, mas questionar de que forma aquilo pode ser feito. E como são muitos candidatos, né? Temos vários para todos os cargos. Então, eu queria ressalvar a importância de escolher algum candidato. Evitar, claro que dentro do direito do voto, a pessoa pode optar por votar branco ou anular o seu voto, ou simplesmente não comparecer. Se abster da votação. Uhum. Mas a importância de escolher algum candidato para votar, porque a opção pelo voto em branco, a opção pelo voto nulo, na verdade a pessoa transfere para outra pessoa a escolha do seu representante. Exato. Porque independente dela anular o voto ou deixar o seu voto em branco, vão ser eleitos os deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente, governador, independente dela anular ou não seu voto. Então, ali, se ela se omitir, ela só vai estar entregando para os outros, né, a escolha do seu próprio representante. Certo. Embora seja um direito
que o cidadão tenha, que o eleitor tenha de anular o voto, ou votar em branco, ou mesmo abster-se da votação. O que a gente vem defendendo é de que as pessoas participem. Não é todo momento que nós temos uma eleição, e nós temos a responsabilidade de dar o passaporte para os políticos que vão estar conduzindo o destino do país no futuro. Então, dada a importância, e não é um mês, não é um ano, são vários anos, 4 anos, ou se for no Senado Federal até 8 anos também é o mandato de um senador. É importante que as pessoas participem desse processo e não coloquem o voto, né, doutora Cláudia Bampi, como um objeto de protesto, daqui a pouco de achincalhamento da própria situação. Isso não vai levar a nada, né? Exatamente. O voto é uma situação, é uma questão séria. Não é um momento de brincadeira, é um momento de reflexão, da pessoa refletir em quem ela vai votar, não deixar para escolher, muitas vezes no domingo de manhã, resolver, vou escolher alguém aqui para votar. Ou na hora que estiver na frente da urna. Daí ela vai ser difícil lembrar alguns números, né? Mas pensar bem em quem seria o melhor representante para ela no governo, na Câmara dos Deputados, na Assembleia, enfim, de quem vai ser o melhor representante para aquilo que ela pensa, né? E não adianta ir lá e fazer um voto de protesto ou brincar naquela situação, porque, enfim, os nossos representantes são muito importantes para a nossa vida, né? Vão conduzir o destino do país, como a gente já colocou. É importante citarmos também de que o voto ele deve ser algo amadurecido, construído, ou seja, o que a doutora já colocou também, de que o eleitor, nós eleitores, temos uma tarefa, temos um tema de casa, buscar informações sobre os candidatos com os quais nós simpatizamos em termos de projeto, de ideologia política, ou seja, tudo isso. E hoje nós temos onde buscar essas informações, graças também à tecnologia e tudo mais. É importante que o eleitor busque saber mais sobre a vida do candidato, o que ele faz, o que ele já fez. Tudo isso pode ajudar na construção do voto, doutora? Com certeza. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil ir em busca dos candidatos, ver o que fazem, quais são as suas ideias, o que defendem, o que pensam, o que planejam fazer se eleitos, né? Então, dentro disso, hoje em dia, a busca é muito simples, né? De ser feita. Com certeza. Tem surgido muitos comentários via redes sociais, no WhatsApp, no próprio Facebook também, doutora Cláudia Bampi, de que, por exemplo, o cidadão daqui a pouco vai votar, ele vota num 2 ou 3 cargos, e em outros, em 1 ou 2 ou 3, ele acaba anulando o voto, e isso estaria anulando todo o voto dele. É uma informação inverídica. Exatamente, isso não procede. Embora a gente incentive, como eu já referi, que a pessoa escolha um candidato, evite o voto em branco, evite anular o seu voto, também é um direito dela assim proceder. E não tem problema de ela votar em branco em algum candidato, anular algum cargo, no caso, e votar nos demais, que o voto dela como um todo não será anulado, vai ser anulado apenas aquele cargo que ela sim escolheu, que ela optou na urna por anular ou votar em branco. Os demais serão computados normalmente. E isso, inclusive eu recebi o WhatsApp nesse sentido, de que isso ainda teria sido uma informação passada pelo cartório eleitoral na instrução de mesários, o que não é verdade. Isso não é verídico. Não procede esta informação. Então, é claro, como já foi dito, mencionado, a pessoa, o cidadão, o eleitor tem a prerrogativa, tem a liberdade de escolher. Daqui a pouco vai votar em alguns cargos, em outros ele vai anular o voto, ele vai votar em branco, enfim, ele tem essa prerrogativa. Agora, um voto em branco, ou 2 ou 3 ou 5, não vai anular todo o voto da pessoa, né? Não, só o cargo que ela optou por anular ou em branco. Os demais que ela
se ela escolheu um candidato e confirmou a sua votação, vai ser computado normalmente. Aproveitando e pegando carona também, doutora Cláudia Bamp, nesta questão das informações, tem muitas fake news que estão surgindo por aí também. Qual é o seu recado para o eleitor? O cidadão tem que ter cuidado com a informação que ele recebe. Não custa checar um pouco? É claro, como não só em época de eleição, como todos os dias. O que a gente vê, especialmente em redes sociais, são notícias que a própria pessoa pode se questionar se aquilo é verdade. É verdade, porque tem coisas tão absurdas e as pessoas acreditam em muito do que elas leem e se informam muitas vezes pelo Facebook. Então, assim, buscar uma fonte que tenha crédito, algum site de jornalismo que seja sério, que tenha seriedade em divulgar as informações, e não simplesmente por qualquer notícia no WhatsApp ou no Facebook e acreditar em tudo que está escrito. Questionar, especialmente se a informação que ela estiver lendo for um tanto quanto duvidosa, né? Quando que a gente desconfia, às vezes é bom ter um certo grau, o chamado desconfiômetro, é bom você analisar muito bem aquilo que você está recebendo. Também aproveitando já para encaminharmos esse bloco, doutora Cláudia Bamp, a sua reflexão também sobre democracia. Eu falava na abertura do programa de que a democracia, ela pressupõe o envolvimento das pessoas, a participação das pessoas na condução dos destinos de um país ou de uma nação. Qual é a sua reflexão sobre democracia? A democracia pode não ser perfeita. Tem partes boas, partes ruins, mas ainda me parece a melhor forma de administrar um país, uma cidade, enfim, onde a gente vive. Então, a pessoa tem que participar, a forma da democracia onde ela participa é através do voto, ou através de alguma manifestação, cobrando depois também dos seus candidatos aquilo que foi prometido. Então, nisso, a gente demorou tanto, né, para ter uma democracia efetivamente. Há muitos anos atrás, quando eu era criança, por exemplo, não se votava para presidente, Sim. Não se escolhia. Então, assim, a gente Tínhamos conseguiu um outro regime. Uma outra época. Então, se a gente conseguiu chegar até aqui, a gente precisa valorizar e, através do voto, participar da democracia efetivamente. E vejam como que a democracia também ela é muito envolvente. Houve uma época, por exemplo, em que as mulheres não tinham direito ao voto. Hoje as mulheres estão numa equiparação, numa igualdade com os homens também e podem votar. Foram muitas conquistas, muitas lutas ao longo da história para amadurecermos a nossa democracia. Talvez o que disse a doutora Cláudia, ainda não sejamos a democracia perfeita, mas eu acredito que em construção isso é bonito, né? Claro, não é perfeito, mas ainda estamos em caminho de melhorar, me parece. Mas a democracia em si tem coisas boas e coisas ruins, como eu coloquei. Mas ainda é muito melhor do que um regime autoritário, né, ou coisa do gênero. Então, a gente precisa valorizar e participar do jeito que a gente pode. Com certeza. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Painel Eleições 2018. No programa de hoje nós estamos conversando com a juíza eleitoral de Farroupilha, a doutora Cláudia Bamp, que coordena todo o trabalho nesta eleição no primeiro turno e, se houver o segundo turno, também aqui no município de Farroupilha. Logo após o espaço dos apoiadores nós estaremos de volta, então, falando sobre como vai acontecer todo o trabalho no dia da eleição aqui em Farroupilha, no dia 8, no dia 7 de outubro, enfim, o domingo de eleição, o dia da festa da democracia. Enfim, há toda uma organização, um planejamento bastante grande da Justiça Eleitoral na nossa cidade para que tudo transcorra dentro da normalidade. Além de toda esta preparação, é interessante que nós, enquanto cidadãos, também tenhamos este espírito
de responsabilidade. O domingo não é um dia de promovermos discussões, é um dia de cumprirmos com o nosso dever de votar, de participar da eleição. É um dia em que nós vamos estar definindo, plantando a semente para o futuro da nossa nação. A gente volta em seguida com o Painel Eleições 2018 aqui na TV Cidade. O consultório Dr. Gelson Bregolin está localizado no centro de Farroupilha e dispõe do atendimento de diversas áreas da odontologia, entre elas o atendimento aos bebês, crianças, adolescentes e gestantes, realizados pela odontopediatra doutora Tássia Tonello. O odontopediatra é o profissional capacitado para tratar, prevenir e conduzir as consultas de forma individualizada, de acordo com a faixa etária e condicionamento de cada paciente. Ao serem realizadas consultas desde cedo, o odontopediatra pode acompanhar desde o nascimento do primeiro dente, crescimento das estruturas da face e a evolução das crianças, além de auxiliar a criar e manter bons hábitos, desmistificando a ideia de que ir ao dentista é algo assustador e contribuindo, assim, para adultos mais conscientes e com saúde bucal. A odontopediatria é o futuro do sorriso. No Mercadão dos Óculos Farroupilha, todo dia e toda hora é sempre especial para você comprar seu óculos de grau ou solar. A sensação do momento é a promoção Comprou, ganhou. Óculos de realidade virtual ou lentes em dobro. Não perca tempo e aproveite. Consulte detalhes da promoção na loja e renove o seu visual. Mercadão dos Óculos Farroupilha, armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Cacilhos, 852, no centro de Farroupilha. 3261-6320. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Já estamos de volta na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, região cobertura da NET em Farroupilha, também disponíveis no aplicativo TV Cidade Farroupilha e ainda pelas redes sociais, o programa hoje, Painel Eleições 2018. A TV Cidade, preocupada e também sensível à festa da democracia, nós queremos auxiliar, estamos trabalhando bastante sobre a importância do voto consciente, do voto sério, do voto responsável. É nossa convidada aqui nos estúdios no dia de hoje, a excelentíssima senhora juíza eleitoral de Farroupilha, a doutora Cláudia Bump, que gentilmente nos dá a honra e a oportunidade da conversa
conversa também sobre a importância da democracia, da eleição e também a respeito dos preparativos para o pleito do domingo no município de Farroupilha. Doutora Cláudia, é importante nós citarmos também a respeito, por exemplo, o cidadão chegou, fez a sua identificação junto à sua sessão eleitoral, vai para a cabine de votação e suponhamos que o cidadão tenha feito um voto para deputado federal e deputado, ou 2 votos deputado estadual. E aí deu um branco, não foi com cola, não lembra mais os números. Aqueles votos que estavam por vir ainda, eles serão considerados inválidos. Agora, aqueles que o cidadão votou, aqueles 2 primeiros cargos, serão computados, né? Isso, exatamente. Depois que ele iniciou, então, a votação na urna eletrônica, ele precisa ou encerrar e votar em todos, ou então os cargos que ficaram pendentes vão ser anulados, não vão ser computados. Claro. Exatamente. Por isso entra a importância da pessoa, então, levar uma colinha, né? Uma cola, ou anotado em algum papel, alguma coisa, o número dos candidatos que ela pretende votar. Porque, na verdade, aqui eu tenho aqui para demonstrar um modelinho. São 6 cargos nessa eleição, né? Então, a gente vai começar pelo deputado federal, depois estadual, o primeiro senador, segundo senador, governador e presidente. Então, são muitos números e pode, na hora ali, causar algum esquecimento ou a pessoa confundir algum número com o outro. Dar um branco, e acabar, exatamente, e acabar perdendo a oportunidade de exercer o voto que ela escolheu. Né? Então, a importância tem esses modelos aqui disponíveis no cartório eleitoral, que são fornecidos pela Justiça Eleitoral, mas pode ser num papel em casa, né? Sim. Só não pode anotado no celular, porque o celular não vai ser permitida a sua utilização, o manuseio na cabine de votação. Então, não adianta levar pelo WhatsApp ou levar alguma foto no celular, porque não vai ser permitido o uso. O importante é que seja usado, o melhor seria um papel mesmo. Um papel, com certeza. Isso. E claro, esta é a ordem. Não adianta o Leandro chegar na sessão eleitoral, eu quero votar, por exemplo, primeiro para presidente da República. Não, a urna já está programada, é para todos isso. Começa com um deputado federal e o último voto que o cidadão vai deixar na urna é para presidente da República. Então, muito cuidado nessa organização também. Primeiro, deputado federal, depois deputado estadual, voto para o primeiro senador, voto para o segundo senador, estaremos elegendo 2 senadores, depois o voto para governador e, por último, o voto, então, para presidente da República. Esta é a ordem, não tem como mudar, porque a urna já está programada nesse sentido, né? Exatamente. E bem lembrado que são 2 senadores, então a pessoa necessariamente precisa escolher 2 candidatos diferentes, ou anular o voto, ou votar em branco. Mas a pessoa não vai ser computado, por exemplo, se ela escolher um candidato e quiser votar 2 vezes no mesmo candidato, vai ser computado apenas um único voto. Ela não pode votar 2 vezes para a mesma pessoa. Claro, não vai ser computado. Exatamente, né? Importante salientarmos também ainda com relação a esta cola, faça isso em casa, são muitos números. Por exemplo, para deputado federal são 4 dígitos, para deputado estadual 5, para senador são 3, mas aí lembre que você vai ter 2 votos. 2 números também, 2 dígitos para governador e 2 dígitos para o cargo de presidente da República. Então, nada melhor do que qualquer papel, se você não conseguir passar no cartório eleitoral, na Justiça Eleitoral, anote nesta ordem em casa e a urna, conforme você for votando, a urna vai chamando o próximo cargo, né? Tem a urna, também tem o recurso, tem a tecla, você se equivocou na hora de digitar, por exemplo, o número para deputado estadual, você pode corrigir. Outro detalhe interessante, o cidadão chegou na cabine eleitoral e ele ainda não iniciou a votação ali na cabine e deu um branco, ele não tem o papel, não tem a cola em mãos. Nesse momento é possível dar um stand-by, o voto ainda não está iniciado, ele está em aberto, então o mesário pode paralisar e não fica perdido o voto, né? Isso, nesse caso sim, nesse caso ele pode, se ele não iniciou a votação, não votou
em nenhum cargo, ele pode, então, retornar depois para fazer a votação. Uma vez iniciada a votação, não tem mais como interrompê-la, né? Exatamente. Certo. Doutora Cláudia, falando sobre urnas eletrônicas, também acho que é importante a sua manifestação. O Tribunal Regional Eleitoral tem trabalhado muito também nesse sentido. A urna eletrônica, ela apresenta total segurança? Exatamente. A urna, especialmente por ela não ter nenhum contato com a internet, ela é segura. Não tem como fazer uma violação da urna sem ter um acesso pela internet. Então, nesse sentido, que é muito frisado, que não há como violar, né, por essa ela não falha de tem acesso. Contato com a internet, não tem, né? Ela não entra na rede. Sim. Ela tem contato com a tomada, né? Sim. Mas ela não entra em rede eletrônica. Então, não tem essa possibilidade. E também a urna, ela antes da votação é impressa a zerésima, onde se comprova que a urna não tem nenhum voto nela computado, e ao final também se imprime o boletim de urna, onde ali são o resumo dos votos que foram feitos naquela sessão. Naquela sessão eleitoral, certo? Isso. A zerésima, ela indica que a urna está, em outras palavras, vazia, Exatamente. limpa. E o boletim de urna, que depois é emitido, então, ao término, ao fechamento do período para a votação, então ele vai trazer um extrato, podemos assim dizer, de todos os candidatos, de todos os votos recebidos e para quais candidatos. Não vai aparecer lá a identificação do cidadão, se o Leandro votou para A, para B ou para C, mas os votos dados pelo Leandro estarão computados, né? Exatamente. É voto por candidato. Claro que não vai ter o voto por pessoa, porque o voto é secreto. Com certeza. Mas ali vai ser possível verificar em quais foram os candidatos votados naquela sessão. Naquela sessão. Isso. Doutora, como é que está organizado também aqui em Farroupilha o planejamento que a Justiça Eleitoral, junto com o cartório eleitoral, também com a própria promotoria, a doutora Cláudia Fórmulo Rendo, enfim, com todo o grupo de cidadãos que foram convocados para trabalharem na eleição do domingo, qual é o grande planejamento, como é que está toda essa organização? Então, os mesários já receberam treinamento há algum tempo, né? Já foram convocados todos. A última convocação foi assinada hoje. No sábado, as urnas já serão levadas para os locais de votação, para ser organizado o espaço. Por meio de uma empresa terceirizada que presta o serviço. Exatamente. Né? E no domingo, então, os mesários vão ao local de votação. Vai das 8 da manhã às 17 horas, o período de votação. E ao final, então, o presidente de mesa vai levar a mídia que contém as votações daquela sessão, junto com os documentos que foram impressos, a zerésima que eu mencionei antes, o boletim de urna também, vai levar tudo para o fórum, que vai ser o local de recolhimento desse material. O novo fórum, o atual endereço Exatamente, do fórum. é o fórum novo ali. Então, ali a gente vai recolher todo esse material, vai ser organizado uma fila, assim, com 3 grupos para receber esse material, e os boletins de urna vão ser expostos para quem desejar consultá-los, enfim, verificar as votações por sessão. Ao domínio público ali no fórum. Isso, a gente vai fazer um muralzinho ali naquela hora, para que seja, quem tiver interesse em olhar, enfim, vai estar ali disponível. Ou seja, não haverá nenhuma divulgação nem parcial, nem total aqui em Farroupilha. Tudo isso será feito via TRE lá em Porto Alegre. Isso, na verdade, então, recebendo essas mídias, elas vão ser transmitidas, né? E lá vão ser totalizados esses votos. O que vai ficar ali disponível para quem quiser consultar, na verdade, são os boletins de urna. Boletins de urna. Isso. Sim. E esse trabalho vai iniciar logo após, já acredito que às 17 horas, toda a estrutura ali no fórum já estará apta, e conforme os presidentes de sessões eleitorais forem chegando, eles vão fazer a entrega do material, a entrega das mídias, e automaticamente depois a equipe da Justiça Eleitoral em Farroupilha fará a transmissão via um sistema específico para o TRE em Porto Alegre, né? Isso, exatamente. A partir das 17 horas nós já estaremos ali no fórum para receber todo esse material. Acredito que em 1 ou 2 horas isso já deve ter sido completamente feito, esse trabalho, né? E dali mesmo a gente vai encaminhar essas mídias para o TRE.
para o Tribunal através de Porto Alegre, do sistema. Certo. Isso. A senhora acredita, estima que talvez até 19 horas seja possível finalizar todo o trabalho de recebimento e de encaminhamento das mídias para o TRE em Porto Alegre? Essa é a sua estimativa? Eu acredito que sim. Pelo menos nas últimas eleições que eu participei, até por volta desse horário, a gente já tinha enviado todas as mídias para o TRE. Vai depender da chegada dos presidentes de mesa, né? Exatamente. Então, o que se pede é que eles vão direto, né? Entreguem ali o material para que seja encerrado logo essa apuração aqui. Né? Com certeza. Nem é uma apuração, na verdade, apenas a transmissão dos dados. Essa entrega. Né? Essa entrega Isso, perfeito. Também faço questão de ressaltar que é importante que a gente acompanhe, claro, as sessões eleitorais aqui do centro da cidade deverão chegar antes ao fórum para a transmissão das mídias para Porto Alegre. E claro, a gente tem aquelas sessões mais do interior, as comunidades do interior, lá do Caravaggio, vai lá no outro lado na Vila Jansen, Vila Rica, enfim, essas comunidades mais distantes, talvez o pessoal demore, mas enfim, até não serem recebidas todas as 171 sessões eleitorais, a equipe vai estar de plantão ali, né? Exatamente. Então, às 5 horas, até encerrar todo o recebimento dessas mídias, nós estaremos no fórum. Durante o dia, estaremos, então, no cartório eleitoral. O cartório eleitoral vai ficar aberto durante todo o domingo, para qualquer dúvida, enfim, de algum eleitor, ou alguma irregularidade que queira ser divulgada, né, noticiada. Certo. Tanto a promotoria de justiça que também estará aberta, nós também estaremos abertos ali no cartório eleitoral. Com certeza. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com a parte final do programa Painel Eleições 2018, aqui na nossa TV Cidade Farroupilha. Hoje é nossa convidada, a excelentíssima juíza que comanda o processo eleitoral em Farroupilha, a doutora Cláudia Bamp, está conosco conversando aqui nos estúdios, e a TV Cidade, nesta onda da democracia, da festa da democracia, levando até você todas as informações. Parece simples, mas ao mesmo tempo o momento da eleição, o dia da eleição, é um dia muito importante. Nós precisamos prepará-lo. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, no país, no estado, e também replicado aqui em Farroupilha, tem pregado muito, tem difundido muito o voto consciente. Ainda dá tempo, prepare o seu voto, analise os candidatos, enfim, construa o seu voto. O futuro do nosso Brasil passa por todos nós. Não há salvador da pátria. Todos nós somos convocados a participarmos do processo eleitoral. A gente volta em seguida com a parte final do nosso Painel Eleições 2018. No Mercadão dos Óculos Farroupilha, todo dia e toda hora é sempre especial para você comprar seu óculos de grau ou solar. A sensação do momento é a promoção Comprou, ganhou. Óculos de realidade virtual ou lentes em dobro. Não perca tempo e aproveite. Consulte detalhes da promoção na loja e renove o seu visual. Mercadão dos Óculos Farroupilha, armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Cacilhos, 852, no centro de Farroupilha. 3261-6320. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro.
Catiane de Conto, agora no seu novo endereço, na rua Tiradentes 45A, sala 503. Fisioterapeuta com tratamento voltado para a cura pelas mãos. Especialista de microfisioterapia e leitura biológica. Profissional diferenciada que encontra a origem da dor e busca o ajuste com a terapia manual. Trata dos distúrbios da movimentação do corpo, em especial a dor. Capacitada para atuar nos processos fisioterapêuticos, está habilitada a realizar com competência, habilidade e responsabilidade a sua profissão, sempre buscando aprimoramento constante. Bem-estar dos pacientes é o seu compromisso. Catiane de Conto, Rua Tiradentes 45A, sala 503. A Feira Agroecológica de Farroupilha acontece todas as quintas-feiras, das 11h30 às 16 horas, no Largo Carlos Fetter. A feira tem à disposição dos consumidores ótima variedade de alimentos orgânicos, que são produzidos sem utilização de insumos e substâncias prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Além disso, contém alto valor nutricional. Os agricultores feirantes são assistidos pela Associação Farroupilhense de Agroecologia e são devidamente certificados. Todos os expositores produzem em conformidade com as normas brasileiras da produção orgânica. Feira Agroecológica, a primeira e única de produtos orgânicos de Farroupilha. Oferece todos os produtos livres de agrotóxicos. São alimentos frescos e com valores acessíveis. A Feira Agroecológica de Farroupilha acontece todas as quintas-feiras, das 11h30 às 16 horas, no Largo Carlos Fetter. O nosso painel Eleições 2018 volta a estar com você aqui na TV Cidade Farroupilha. Nós estamos no ar levando informação e também orientando sobre a eleição neste domingo. Os brasileiros estarão indo às urnas para eleger os novos deputados federais, deputados estaduais em seus respectivos estados, renovando 2/3 do Senado Federal, também escolhendo os novos governadores e ainda escolhendo o presidente da nação, o presidente da República. É a chamada eleição geral de todos os cargos públicos que são eleitos por meio da participação do povo. Apenas o prefeito, os prefeitos e os vereadores não estão incluídos. Todos os demais cargos públicos estão então políticos, estão nesta eleição geral. É nossa convidada aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha, a excelentíssima senhora juíza eleitoral de Farroupilha, a doutora Cláudia Bam, que está conversando conosco também sobre o processo eleitoral. Doutora Cláudia, salientando, por exemplo, a gente fala muito da importância e da necessidade, e é bom que a gente faça isso, leve a nossa cola de casa para a votação, mas daqui a pouco esqueceu em casa, por qualquer outra circunstância não tem em mãos, haverá em todas as 171 sessões eleitorais aqui de Farroupilha uma relação de todos os candidatos aptos para Assembleia Legislativa, deputado federal, senador, governador e presidente da República? Isso, exatamente. Então, em cada uma das sessões vai haver um local de consulta, né, de todos os candidatos a qualquer dos cargos eletivos, onde vai constar por ordem alfabética, então, o nome do candidato e o seu número. Como já adiantaste, é melhor a pessoa levar a sua cola, para não ter que ir lá na hora e ir atrás desta consulta, mas, enfim, se não deu, não fez a cola, esqueceu em casa, vai chegar lá e vai poder consultar, então, essa lista para não perder a viagem. Na viagem, com certeza. Também via tecnologia, o chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, o Alexandre Borer, nos passa a informação de que há aplicativos que estarão colaborando, auxiliando em cada boletim de urna que, ao término da votação, o presidente da sessão eleitoral é obrigado a imprimi-lo. No final dele vai aparecer aquele quadradinho cheio de características, enfim, de gravuras, aí é o QR Code.
e a partir disso, você fotografando com o seu celular, automaticamente você vai ter acesso a toda a votação daquela sessão eleitoral, não tem a necessidade de fotografar todo o boletim de urna, que dependendo da situação poderá ser uma ficha bastante extensiva, bastante comprida. E ainda tem outro aplicativo também chamado de Resultados, que você pode baixar no seu celular e também monitorar depois a apuração da eleição. Então são ferramentas que estão à disposição. Aqui em Farroupilha, doutora Cláudia, nós teremos nesta eleição de 2018 uma eleição híbrida. Bom, em primeiro lugar, todas as 171 sessões eleitorais do município, espalhadas, distribuídas pelo centro, pelos bairros e comunidades do interior, são sessões que vão iniciar a votação. Todas terão a votação eletrônica e ainda há certamente urnas também, daqui a pouco que sejam necessárias, se for necessário substituírem as urnas, temos urnas aqui no município. Então toda a nossa eleição está programada para ser eletrônica, mas a gente não pode afirmar que ela termine eletrônica, porque não se sabe se pode acontecer algum problema. Não é para acontecer. Mas, voltando à questão da eleição híbrida, o eleitor, o cidadão, terá 2 meios de se identificar, se habilitar para votar. O meio tradicional, em que você apresenta um documento com foto, ou então a identificação feita pela biometria. É isso, né? É isso aí. Então, a gente sempre recomenda que a pessoa compareça, independente se ela fez o recadastramento, que ela compareça com um documento com foto. Né? Mas, se ela fez o recadastramento e puder utilizar a biometria, a ausência do documento não vai ser um impedimento para que ela exerça o voto. Ao contrário, se ela não tiver feito, ela necessariamente precisa ter o documento com foto. Também se recomenda que leve o título de eleitor, ali consta a sua sessão, né? Mas também, se não puder levar, ou se não tiver encontrado em casa, né, que a gente só pega ele de cada 2 anos, para votar, se não tiver localizado, também não vai ter problemas de votação. E hoje em dia também tem o título eletrônico, né, que a gente pode usar no aplicativo do celular. Aplicativo também. Exatamente, é outro método, então, de identificação do título. Certo. É importante, então, que seja um documento que tenha foto. Só o título talvez não é o suficiente. O mesário, enfim, o presidente da sessão eleitoral, ele tem que ter a segurança de que aquele cidadão que está chegando para votar é o Leandro. Bom, compara a foto, pode estar um pouco diferente com o documento, mas é uma forma de garantir de que aquela pessoa é mesmo aquela pessoa, né? Exatamente, por isso que pela biometria, a identificação da pessoa vai ser feita pela digital. Então, o título de eleitor, se a biometria estiver ok, funcionar no momento, vai ser suficiente, porque também é uma forma de identificar aquela pessoa como sendo quem ela... Sim. Muito mais ainda do que o documento, né? Exatamente, certeza. Porque a digital vai ser única. Certo. Mas, enfim, ainda não temos todos os eleitores cadastrados. Todo o cadastro ainda não está. Todos feitos aqui na cidade. Foi feito ainda, exatamente. Né? Com certeza. E logo após o processo eleitoral, vai abrir novamente no cartório eleitoral o cadastro para a realização da biometria no nosso município. Porque a tendência é de que na próxima eleição, em 2020, eleição municipal, todo o cadastro já tenha que ser feito por meio biométrico, né? Outra informação importante, doutora Cláudia, a Brigada Militar, a Segurança Pública, a própria Polícia Civil também, mas sobretudo a Brigada Militar vai estar muito engajada no pleito nesse domingo, trabalhando também a serviço da Justiça Eleitoral. Exatamente. Na verdade, amanhã a gente vai fazer uma reunião, a promotora de Justiça, a doutora Cláudia também, e o comandante então da Brigada, o Major Juliano. Vamos fazer uma reunião para ver as tratativas para o dia do pleito, para não ocorrer nenhum problema, verificarmos um trabalho em conjunto, porque o objetivo de todos é que tudo transcorra da melhor forma possível. Então, qualquer irregularidade, a Brigada também vai estar fiscalizando na rua, não necessariamente fiscalizando essa situação eleitoral, vai estar pela rua e vai estar orientada a qualquer irregularidade, comunicar a Justiça Eleitoral ou o Ministério Público Eleitoral para que isso seja verificado.
Com certeza. Averiguado pela gente. E é importante, eu comentava isso também com a promotora Cláudia Fórmulo Rendel, é importante que, acima de tudo, além do trabalho da Brigada Militar, que o próprio cidadão seja um fiscal do processo eleitoral. Se você perceber que algo está sendo feito de forma equivocada, é boca de urna, é transporte de eleitores, tantas situações, enfim, fica a orientação, né, doutora Cláudia, que Exatamente. seja comunicado imediatamente. Procure o Ministério Público Eleitoral, o cartório eleitoral, para notificar e avisar qualquer irregularidade que ele perceba. O objetivo é que o pleito seja realizado de uma forma muito transparente e correta, né? Exatamente. A lisura do pleito é essencial para que a gente exerça realmente a democracia, porque a gente precisa que ele seja correto. Correto, com certeza. Já encaminhando o nosso bate-papo, juíza, é importante citarmos também, embora já tenha sido citado pela TV, mas acho que a figura, o cargo, a importância da nossa juíza eleitoral de Farroupilha sobre algumas condutas, o que pode, o que não pode no domingo, o que a senhora considera mais importante de comportamentos, tanto por parte do eleitor, quanto por parte dos candidatos, né? Todos nós precisamos ter comportamentos específicos no domingo, já não pode mais campanha, aglomeração de pessoas, enfim, tem uma série de condutas, né? Exatamente, tem a questão do eleitor, né, que é a maioria das pessoas. Isso. Então o eleitor, ele pode ir votar, por exemplo, com um broche do seu candidato, ou do partido, um adesivo, uma bandeira. Ele não pode ir com uma camiseta, né, identificando um candidato, mas ele pode, de algumas formas, demonstrar de forma isolada a sua opção. Não pode haver uma aglomeração de pessoas que estejam identificando algum candidato. Então, essas são as principais situações do eleitor em si. Os fiscais, por exemplo, também não podem ter uma vestimenta padronizada, eles têm que estar identificados com um crachá, né, do seu partido, o nome do partido, o nome da pessoa também, enfim. Mas a vestimenta não pode ser padronizada entre os próprios fiscais, né? E outras situações é porque a campanha, na verdade, está cada vez, as formas de propaganda eleitoral durante toda a eleição, elas estão cada vez mais limitadas, comparando com anos anteriores. Essa eleição, por exemplo, começou a partir ali da metade de agosto. A permissão de realizar propaganda. Hoje em dia a propaganda ela tem pouquíssimas opções, ela é vedada em muitas situações. E no dia da eleição ela é vedada, ela não pode ser feita propaganda, então não pode ter entrega de material impresso, não pode ocorrer aquele derramamento de material impresso que a gente já viu em muitas eleições. Os populares santinhos. Santinhos, exatamente, na rua, né, isso também é vedado. Isso, inclusive, constitui crime, vai ser, se acontecer de ser verificada uma situação dessas. Além da multa pela propaganda irregular, é uma conduta também enquadrada como crime, então isso vai ser apurado, né. Carreatas, esse tipo de manifestação também no dia da eleição não pode. Caminhadas também Caminhadas, não pode ter uma aglomeração de pessoas, imagina uma carreata, né. Então esse tipo de propaganda, de manifestação, encerra no sábado. Né? No dia da eleição não é permitido esse tipo de coisa. Daí, fugindo um pouquinho a questão da internet, também não é permitido, então, a propaganda feita no dia da eleição ou impulsionada no dia da eleição também não é permitido. Então, são várias situações em que no dia da eleição ela já é restrita a propaganda durante todo o período eleitoral. Durante o período de campanha, né? No dia das eleições ela é extremamente reduzida, praticamente inexistente, né? Tudo para que o cidadão ele tenha a total liberdade para decidir o seu voto. Exatamente, essa é a ideia, né? O período da propaganda já se estende ali por 1 mês e meio, 50 dias, por aí. Não é no dia da eleição que ela vai poder ser realizada. Com certeza. Então, ali ela é encerrada. O cidadão, o eleitor, já teve tempo para verificar as propagandas, o candidato já teve tempo de expor suas ideias, apresentar seus planos, enfim, e no dia da eleição isso não é mais permitido.
Com certeza. Bom, doutora Cláudia, eu quero lhe deixar à vontade para as suas considerações finais, enfim, o que a senhora julgar importante nesse momento, utilizando a TV Cidade Farroupilha também para passar a comunicação aos nossos eleitores, aos cidadãos sobre o processo eleitoral desse domingo. Fique à vontade para as suas considerações finais. Sim, certo. Na verdade, eu gostaria de reprisar o que eu já e coloquei no início do programa, da importância da pessoa ir votar, né? Exercer o seu direito e o seu dever de comparecer às urnas e exercer o seu voto. Lembrando novamente a questão do voto branco ou nulo, de evitar, buscar, dentre tantos candidatos que a gente tem concorrendo a esses cargos eletivos, alguém você vai encontrar que seja compatível com aquilo que você pensa, com a sua ideologia, com o que você quer para o seu país, para o seu estado. Alguém você vai encontrar. Então, evite o nulo e o branco para que não permita que outras pessoas escolham por você quem vai representar você, tanto na Assembleia, na Câmara de Deputados, no Senado, no governo ou na presidência. Quem vai resolver por você a forma de condução do país, as leis que vão ser feitas, enfim. É alguém que está lá lhe representando. E é o momento que você tem de escolher aquele que vai lhe representar. Com certeza. Doutora Cláudia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa eleição. Obrigada para todos nós. Ótimo, certo? Estaremos trabalhando juntos. Exatamente. Mais uma vez eu agradeço a gentileza e também a oportunidade proporcionada pela senhora excelentíssima juíza eleitoral de Farroupilha, doutora Cláudia Bamp. Fica aqui o agradecimento também a toda a assessoria de trabalho da doutora Cláudia, que também tem facilitado. Obrigado ao chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, o Alexandre Borer, que também está acompanhando esse momento aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. Nós estamos colocando a informação para que realmente você possa construir, volto a dizer, estou batendo nesta tecla, construir o seu voto de forma muito séria, de forma muito responsável, que você possa amadurecer essa sua postura, esse seu posicionamento no processo eleitoral. A democracia nos chama, nos convoca a participarmos da escolha dos nossos representantes da classe política. Em Farroupilha, de acordo com dados do cartório eleitoral do nosso município, são cerca de 55.500 cidadãos aptos a votarem neste dia 7 de outubro. Teremos no município funcionando 171 sessões eleitorais e são 684 cidadãos que foram convocados também pela Justiça Eleitoral para trabalhar na eleição deste domingo. A todos que estão nos acompanhando, quem vai trabalhar na Justiça Eleitoral, nós da TV também estaremos na cobertura no nosso trabalho. A todos um bom trabalho e viva a festa da democracia e que realmente as urnas tragam uma grande semente, um grande fruto para o nosso futuro, que o país realmente possa crescer e se desenvolver. Um forte abraço a todos, muito obrigado pelo prestígio em mais uma edição do nosso Painel Eleições 2018, aqui na TV Cidade Farroupilha.